Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Dose de palavras. Que bom que estamos reunidos para adorar este Deus, para viver para Ele. Nós vivemos para louvor da glória de Deus, não é, irmãos? Que a paz do Senhor possa estar na tua vida, na tua casa, na tua família, nas tuas emoções, no teu coração. Eu sempre digo isso, sabe por quê? Porque esta shalom que Deus dá, só Ele pode dar. O mundo não pode dar, somente Ele pode dar. Essa paz vem dele, essa shalom vem dele. E essa paz, ela vem quando nós meditamos na palavra de Deus. Então, dose de palavras, que nós possamos nos alimentar um pouco da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. Nós precisamos realmente ter esta sede, esta fome de buscar ao Senhor, de examinar a sua palavra. A palavra de Deus diz também que o povo de Deus, você é povo de Deus? A Bíblia diz assim que o povo de Deus, ele erra muitas vezes por falta de conhecimento. Então nós precisamos realmente cada dia mais ter esse conhecimento da palavra, honrando a Deus. A Bíblia diz que nós temos que examinar as Escrituras, porque delas que vem realmente a vida eterna. Que nós possamos, quando cada dia mais que nós examinamos a palavra de Deus, Deus vai nos moldando como Ele quer, se nós realmente nos aplicarmos em buscar a presença de Deus. Ele vai nos ensinar. E falando em ensinar, eu quero ler uma palavra que está no livro de Mateus, no capítulo 5, aonde Jesus sobe ao sermão, onde Jesus sobe a um monte para trazer o sermão da montanha, para trazer um ensinamento ali para aquele povo que estava ali sedento da presença dele. Sabe, Deus gosta quando nós estamos sedentos da presença dele. Deus gosta quando nós venhamos nos derramar diante dele, pegando a sua palavra, lendo a sua palavra, meditando na sua palavra. Ele é o amor da nossa vida, não é? A Bíblia diz assim, Mateus 5, 1, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximando seus discípulos, ele passou a ensiná-los. É aqui que eu quero chegar. Jesus, o mestre, o Senhor e mestre que ele era, ele passou a ensinar o seu povo. Ensinar o que? Você vai ler depois, você vai ler as bem-aventuranças que Jesus estava ensinando, você vai ler até o capítulo 7 aí, você vai ver aí como Jesus continua ali o sermão e falando como nós vamos viver. Jesus veio nesta terra, na verdade, para nos ensinar como viver, para nos ensinar como nós devemos realmente viver nesta terra, viver nesse tempo que se chama hoje. E nós estamos nessa geração com a palavra de Deus nas nossas mãos, para que nós venhamos realmente ser fortes em Deus, para que nós venhamos buscar a presença de Deus. E eu quero falar nesta hora o segredo do ensino. O Senhor, Ele veio nos ensinar como que o Pai gosta de ver os seus filhos, não é lindo isso? Deus maravilhoso, Deus lindo. Bom, nós sabemos que Jesus é o mestre e nós sabemos que Ele quer nos ensinar como um bom professor, que Ele sempre foi e sempre será. Mas nós sabemos também que existe vários professores, né? Todo mundo vai para a escola e nós temos que saber que o professor, ele é aquele que domina a matéria, pelo menos tem que dominar. É aquele que vai estar à frente para ensinar, então ele precisa ter base naquilo que ele está ensinando, ele precisa dominar aquilo que ele ensina. E Jesus sabia muito bem dominar. Bom, mas o professor, né? Aqui, você vai para a escola e você tem aquele professor, aquele mestre ali na frente, mas não adianta muito se o mestre, se o professor, ele fez um monte de pesquisa, ele estudou, ele foi lá, ele se esforçou ao máximo, mas não é só uma parte, são duas partes, a parte do professor e a parte do aluno, porque se o aluno também não se aplicar em estar atento, se o aluno não se aplicar em querer aprender, em querer realmente ficar ali para aprender, não vai dar certo. Algumas vezes a gente via na escola, né? Isso já aconteceu com você? Que a professora passava um monte de exercícios na lousa e os alunos, né? Conversando, fazendo e nem aí para copiar nada, nem aí para nada e muitas vezes falava assim para o outro que estava lá bem
depois você empresta seu caderno, depois você empresta seu caderno. E muitas vezes ali passava, às vezes faltava na aula e tinha que pegar o caderno emprestado para estar ali copiando. Fora as vezes que a professora chegava e falava, olha, todo mundo guarda tudo, fica só com lápis e papel na mão, lápis na mão, caderno ali, guarda, porque eu vou passar uma prova hoje. A gente ficava desesperada, por quê? Porque não estava fresquinho na mente, né? As coisas que ela tinha falado, às vezes nem prestou atenção naquilo que ela tinha falado, mas ela aplicava a prova. E sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela está bem perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Todos têm uma palavra de Deus na mão. É muito difícil uma pessoa que não tem a Bíblia. É muito difícil. Você não tem, eu te convido a você investir em você mesmo, investir na sua área espiritual e ter um exemplar da Bíblia e estudar a palavra de Deus. Porque é nela que nós vamos ter realmente a vida eterna. O Senhor diz, nós temos que examinar as Escrituras. E Ele vai nos ensinar, através do Espírito Santo de Deus, Ele vai nos ensinar a como caminhar de glória em glória. Sabe, os atos de Jesus, quando Ele esteve nesta terra, foi todos registrados, a maior parte deles foram todos registrados, para que nós hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância, porque Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A Bíblia diz assim, no livro de João, no capítulo 13, o versículo 34, diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Olha que maravilha. Jesus, o único e perfeito Filho de Deus, ele veio para realmente mostrar realmente que nós podemos amar uns aos outros. Então, dos 10 mandamentos se divide em 2, aonde ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Meu Deus, se nós realmente cumprirmos isso e entendermos isso, que Deus quer realmente que nós venhamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, como você se ama, você tem que amar o seu próximo, como eu me amo, eu preciso amar o meu próximo. Então, se eu amar o meu próximo, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou destruir, eu não vou adulterar, eu não vou... todos os mandamentos que são falados lá. Eu vou respeitá-lo, eu vou realmente entendê-lo e eu vou amá-lo. Então, tem que haver uma dedicação dos dois lados, porque ele é o mestre, porque ele está nos ensinando. Mas se eu realmente errar na prova, se eu realmente tirar notas baixas na prova, não amando o meu semelhante, não amando a Deus em primeiro lugar, eu vou estar tirando notas baixas, eu vou estar sendo reprovado naquilo que o Senhor está falando. E aí mesmo ainda em João 13, o que acontece? Acontece que Jesus, João 13, 12, Jesus, ele vai, antes da Páscoa aí, ele vai fazer uma coisa maravilhosa. Ele vai lavar os pés dos discípulos. A gente vai ler ali o 12, que diz assim, olha, depois de ter lavado os pés, tornou a veste e voltou à mesa perguntando, compreendeu o que fiz? Vós me chamais mestres e senhor, e dize bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo mestre e Senhor vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como vos fiz, façais vós também. Irmão, você está entendendo isso? Jesus, antes da Páscoa, ele te cinge ali com a toalha, tira suas vestes, cinge com a toalha, e ele abaixa para lavar o pé de todos os homens, discípulos dele, alunos dele. Ele sendo mestre, ele vai nos ensinar, ele vai ensinar os discípulos ali. E é maravilhoso isso, porque é lógico que as pessoas ficaram constrangidas, é lógico que Pedro já fala, não vai lavar meu pé não, pelo amor de Deus. Meu pé tá sujo, meu pé tá encardido. E muitas vezes nós não queremos deixar o Senhor lavar essas partes que estão sujas, que estão encardidas das nossas vidas. E o Senhor fala para Pedro, se você não lavar o pé, você não vai ter parte comigo. Pedro fala, não, então lava tudo. O Senhor fala, viu, só o pé já tá bom, já tá de bom tamanho. Então, olha só, irmãos, como Deus nos ensina. Se eu lavei os seus pés, vocês precisam também entender que eu tô dando um exemplo, que você precisa lavar os pés também uns dos outros. Então, para ser aluno de Jesus, alguns passos a seguir. Alguns passos, porque havia duas qualidades de pessoas que andavam com Jesus. Havia os discípulos, que eram os alunos, e havia a multidão. A multidão, ela não tinha compromisso com Jesus. Ela ia lá porque ela queria ser curada, porque ela queria receber bênçãos. Eu quero te perguntar nesta hora, qual classe de pessoas você entende que você tá? Você é discípulo?
Porque o Senhor, para ser discípulo, Deus quer realmente que nós venhamos entender. Porque o discípulo é o quê? O discípulo é um aluno. E o aluno tem que ir bem na prova, porque o professor é joia. Porque o professor é joia. E o aluno tem que ter esse desejo de estar indo bem na prova. Então, eu sou discípulo ou eu sou multidão? A multidão não se interessa muito por aprender nada, não. A multidão, ela vive conforme dá. Deus conhece a minha falha, Deus conhece que eu sou carne, a carne é fraca, não sei o quê. Isso não é desculpa para o pecado. Porque nós temos na palavra de Deus vitaminas para nós realmente termos músculos espirituais para enfrentarmos realmente a carne. Bom, nós precisamos, para ser alunos do Senhor Jesus, saber manusear a palavra de Deus. Nós precisamos aprender. Você já leu a Bíblia? Você precisa ler a Bíblia. Você precisa entender que a Bíblia, ela salta de dentro para nós, no nosso coração, de dentro para fora, de fora para dentro, porque ela entra dentro de nós, depois ela sai dentro de nós, porque a boca fala aquilo que está cheio no nosso coração. É maravilhoso. É maravilhoso ter um Deus que nos ama. É maravilhoso ter um Deus realmente que se compadece de nós. E Ele fala na sua palavra que Ele é aquele que corrige, aquele que Ele ama. Então, nós vamos passar por tribulações, vamos muitas vezes errar, e vamos muitas vezes tirar notas baixas. Mas por quê? Porque nós estamos muitas vezes negligenciando um dos mandamentos e acaba negligenciando todos. Porque se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, se eu não amar o meu próximo como a mim mesmo, eu começo a negligenciar a palavra. Sabe o que Deus tem para mim? Deus tem para você? Deus tem para nós vida e vida com abundância. Deus tem para nós ensinamento da sua palavra, que Ele quer realmente que nós venhamos cumprir, não sendo somente ouvinte, mas sendo praticante. É isso que Deus quer que nós venhamos entender. E aqui nós vamos precisar nos fortalecer no Senhor. A palavra de Deus, ela diz que nós precisamos realmente nos fortalecer no Senhor. A palavra de Deus diz assim que nós precisamos, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 1 diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, como que eu vou me fortificar na graça? Eu vou ter que aprender a palavra. Eu vou ter que ter desejo de aprender a palavra. A carne, ela não quer orar. A carne não quer ouvir a palavra. A carne não quer aplicar esta palavra dentro de nós, dentro de mim. Então, há uma guerra da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Na verdade, o inimigo das nossas almas, ele nos odeia e ele não quer, ele odeia Deus, ele não quer que os filhos de Deus aprendam a palavra de Deus. Então, por isso que é tão difícil, muitas vezes, as pessoas pegarem a Bíblia para ler, né? Vem aquele sono, vem aquele cansaço, vem aquela situação, mas olha só, peça ao Espírito Santo de Deus, se levante para buscar presença, se levante para buscar a glória, se levante para buscar a graça do Senhor. Sabe, o Senhor diz assim que nos últimos dias Ele iria anunciar para nós coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos. Que no último dia Deus derramaria do seu Espírito sobre a carne, para que nós possamos realmente conhecer. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus quer que nós venhamos realmente brilhar neste mundo. Deus quer realmente que nós venhamos ser luz, ser sal nesta terra. Que você que está aí do outro lado, você possa realmente analisar. A gente precisa de vez em quando parar, sabe, dar umas paradas e observar o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Os dias estão correndo. Os meses estão correndo, os anos estão correndo, a vinda do Jesus está muito próxima. Ele diz na sua palavra: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Eu volto para buscar vocês. Quem Ele vai buscar? A multidão ou os alunos? O que você é? A multidão, lembra que eu falei? Não tem compromisso com Deus. Ela vive. Quem quiser milagre primeiro, ela vai. Aonde houver milagre primeiro, ela vai. Porque ela quer o quê? Ela quer somente as mãos de Jesus. Me dá, me dá, me dá. Mas os discípulos, eles querem olhar a face do Senhor e enxergar. Que sacrifício foi esse que o Senhor fez no Calvário por mim? Por que houve esse sacrifício? Porque todos nós sabemos, até aquela pessoa que acha que não crê em Deus, lá no fundo ele sabe sim que Jesus morreu na cruz por ele, porque está dentro de nós. Deus, quando fez o ser humano, ele coloca, nós somos irmãos, nós somos espírito, alma e corpo. Nós não podemos esquecer isso. Esse corpo aqui é só a coisa, né? É só aqui. As nossas emoções
são a nossa alma, são os nossos sentimentos, mas o nosso espírito é o fôlego de vida que vai voltar para Deus. E cada um vai dar conta de si, na sua alma, aquilo que tem feito nessa trajetória de deserto que nós estamos passando. Aquele povo do deserto, eles não entraram na terra prometida. Aquele povo que saiu, somente 2 entrou. Entraram os seus filhos, mas quando entraram também, entraram tudo sem conhecer a Deus. O ser humano ele tem uma tendência muito difícil, uma natureza muito pecaminosa, que se nós deixarmos, se nós não lutarmos contra isso, a gente não lê a Bíblia, a gente não vence, porque há muitos pratos que o inimigo coloca para nós não termos esse tempo com Deus. E eu quero te incentivar nesta hora, em dose de palavras, a você olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. Não há impossível que Ele não possa fazer. Nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que realmente envia Jesus, o seu único filho, para morrer por mim, para morrer por você. Isso não é história fiada, não. Isso é que o inimigo quer que você pense que isso é uma história fiada, mas não é. Ele virá nos buscar. Ele virá nos buscar. Que possamos aprender como alunos a ser discípulos do Senhor. Que possamos aprender a realmente... Se sabeis essas coisas, o Senhor diz, lembra lá? Bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então eu preciso o quê? Eu preciso fazer. Eu preciso cumprir o que a palavra de Deus diz que eu tenho que cumprir. Você precisa, em dose de palavras. Dose de palavras é exatamente uma coisa simples, é uma coisa básica que todo mundo já sabe, mas é só uma lembrança para nós estarmos assim dizendo para nossa carne: ei, presta atenção. Foca a Deus, foca a presença. Então, muitas pessoas não querem ouvir. Muitas pessoas não têm esse prazer em ouvir, porque estão tão atribuladas, porque o inimigo faz tanta coisa para nós não ouvirmos. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar, e vai arrebentar todas as correntes, todas as armadilhas, todas as prisões que o inferno tem colocado. O inimigo tem colocado muitas pessoas em prisões. Meu irmão, minha irmã, você se sente em prisões, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos realmente examinar as escrituras, meditar na sua palavra de dia e de noite, ter realmente foca Jesus, porque muito em breve Ele virá. E Ele, enquanto Ele não vem, Ele nos dará as provas para nós passarmos de ano. Então nós vamos caminhar de glória em glória, de vitória em vitória. Porque Ele diz, viu, no demais, irmãos meus, se fortalece no Senhor, para que quando as lutas vier, quando as provas vier, você não está assim desvestido, você está revestido com as armaduras, você está realmente buscando a presença de Deus. E aí Ele vai dizer assim, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é contra você se Deus é por você? Amém? Fica perto do Senhor, no nome de Jesus. Dose de palavras, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, abençoa o teu filho, a tua filha. Libera, Senhor, mais de ti, mais a tua paz, mais a tua graça. Nos faz ser alunos, Deus. Nos faz ser alunos, nos faz amar a tua palavra, nos faz desejar mais e mais a tua palavra. Eu abençoo, Senhor, esta vida, esta casa, esta família, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fiquem com Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Amém. Deixa a sua notificação, deixa o seu comentário aí, que eu ficarei muito feliz em ter você, em ler o seu comentário. Amém. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus.